tenho 18 anos, escrevo principalmente poesia, mais ou menos desde 2015. Tenho um livro publicado chamado Essas Coisas na Minha Cabeça e uma participação numa coletânea de poesias de autores aqui da região chamada Vote. E hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o meu trabalho e, é claro, ler algumas coisinhas que eu já escrevi também. Agora eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, algumas coisas que já estão publicadas, e eu vou ler algumas coisas inéditas também, que ainda não estão publicadas, tá? E o primeiro poema que eu queria ler para vocês hoje é justamente o primeiro poema do meu livro, que é Em Algum Planeta, certo? Esse poema eu gosto bastante de ler ele em sarau, em evento cultural, onde eu realmente vou declamar um poema, eu gosto sempre de colocar esse aqui, porque ele é um poema que eu escrevi justamente para ser declamado, né? Então acaba soando bem legal. E ele é mais ou menos assim: olhando para o céu noturno, eu percebo uma estrela, nem tão grande, nem tão pequena, mas que com certeza tem um planeta, de onde um ser curioso me observa escrevendo esse poema. Então, gente, esse aqui é o primeiro poema, tá? Ele foi escrito em 2018. Eu, como comentei agora há pouco, eu comecei a escrever em torno de 2015 e esse aqui já é de 2018. Esse livro, que é o Essas Coisas na Minha Cabeça, ele é uma publicação de 2018. Agora eu vou ler um poema do Vote aqui para vocês, tá? Ele se chama A Morte de Pindorama, foi escrito em 2019. O Vote é esse livro aqui, tá bom? Vocês vão ver ele espelhado por causa da câmera, mas ele é assim. O meu livro, que é do poema anterior, é esse daqui, tá? E eu vou ler agora o poeminha para vocês. Hoje em dia, índios, negros, pobres e marginalizados vivem na favela, graças aos alienígenas europeus que em 1500 desceram de suas caravelas. Desgraça, miséria, morte e fome. O colonizador continua aqui, ele apenas mudou de nome. Espelhos viraram promessas e hoje em dia com o colonizador não estamos mais em guerra, pois continuamos cedendo de graça tudo o que temos de mais valioso em nossa terra. Continuamos sendo catequizados, dia após dia. Por isso, estude, pois o que eles querem é exatamente isso, que absolutamente nada mude. Nossos caciques roubam nosso próprio tesouro, nos deixando cobre, cortando as árvores e acumulando para si todo o ouro. Enquanto tudo isso acontece, nossas belas florestas se tornam duras plantações de cana. Nossos caciques roubam nosso próprio tesouro, nos deixando cobre, cortando as árvores e acumulando todo o ouro. Enquanto tudo isso acontece, nossas belas florestas se tornam duras plantações de cana, e pouco a pouco eu vejo diante dos meus olhos a morte de Pindorama. Um tipo de poema que eu gosto bastante de escrever também, e é, na real, o tipo de poema que eu mais escrevo são aqueles mais curtinhos, de 4 linhas, de 3 linhas, que às vezes vem numa inspiração, vem em algum momento, e a gente anota e escreve. E um poema que eu vou falar agora para vocês é um que ainda não foi publicado, não tem nome, mas é um poema que eu gostei bastante. E ele é mais ou menos assim: uns fazem arte como quem sente, outros olham com ironia, observam a história do diferente e criticam a caligrafia. Eu gosto muito desse tipo de poema curtinho que eu faço, mas ele não é o único tipo, né? O primeiro poema que eu mostrei do meu livro e esse poema que eu falei agora, que ainda não foi publicado, eles são poemas mais curtos, mas eu gosto de escrever algumas coisas maiores também. E esse ano aconteceu algumas coisas interessantes. Por exemplo, teve esse momento da pandemia, aconteceu tudo isso que ninguém esperava, a gente passou por esse isolamento social, estamos passando ainda, né? E com isso vieram inspirações e ideias de textos e poemas sobre essa pandemia e o momento que a gente está vivendo. E um dos poemas que eu fiz e que eu mais gostei e que eu achei muito especial e que foi muito especial para mim é um poema chamado Quarentena, que ele tem 40 palavras divididas em 4 estrofes de 4 versos. Esse tipo de poema ele é bem mais legal se você ler, né? Ele foi pensado por mim para que você lesse esse poema, mas não tem problema. Eu vou ler ele agora aqui para vocês. Bom,
Bom, ele é mais ou menos assim. O trem do ano começou rápido como bala, e o que ninguém esperava? Sim, puxou o freio. Parou tudo mesmo? Cada um na sua casa, pessoas somente em si. Mas para ficar sozinho, não sei se gosto tanto assim de mim. Esse poema, ele tem alguns detalhes interessantes de serem comentados. Por exemplo, eu vou mostrar ele aqui para vocês, tá? Vocês reparem que ele vai justamente diminuindo o número de palavras por estrofe, né? Aqui ele começa com 4 palavras por verso. Aqui ele vai com 3 palavras por verso, 2 e 1. E as palavras elas estão com um espaçamento maior, justamente também para que esses dois elementos juntos deem essa noção de distanciamento, de afastamento, de tudo isso que vem com essa questão que a gente está passando. O próximo poema que eu vou ler agora aqui para vocês, ele também é sobre essa temática de pandemia, e ele se chama Uma Nação Sentada à Mesa. E ele é mais ou menos assim. Primeiro dia à mesa, ligaram a TV, para prestar atenção no noticiário, o que amanhã pode acontecer. Uma pessoa foi a uma festa, se divertir por uma causa legítima. Ontem de manhã foi ao hospital, e hoje em território nacional se tornou a primeira vítima. O assunto à mesa não poderia ser outro. Vou fazer uma oração, pobrezinho do rapaz. Tenho medo do que está por vir, mas vamos cuidar dos nossos, o resto o tempo nos traz. Preocupação e empatia tomam conta da casa, do prédio, da praça, mas com o tempo, os sentimentos e as cautelas, tudo passa. Depois do segundo mês, como já era de costume, ligam o jornal, mas quanto mais os números cresciam, menos se preocupavam com a TV e mais com a comida à mesa. Esse poema aqui ele é muito verdadeiro, porque houve muito essa temática durante todo esse período que a gente está vivendo, né? De conforme os números de mortos realmente por Covid-19 começaram a aumentar, mais a gente começou a banalizar isso e deixar de ver que eram pessoas que estavam indo e não só números que estavam crescendo na nossa TV, né? Então eu acho que esse é um tema e um assunto bem legal da gente comentar aqui também. Outro poema que eu vou ler agora para vocês aqui, ele se chama assim, Argumento Frágil como Vidro. Esse poema ele é interessante, mas ele é bem curtinho, ele tem 2 estrofes, certo? Só. Mas o que acontece? Ele é um poema também que seria mais legal de ser lido, porque eu coloquei algumas coisas em caixa alta para justamente dar um destaque aqui e fazer uma brincadeira com as palavras. Mas eu vou ler ele aqui para vocês, que também a mensagem que ele passa é muito verdadeira. O nome dele é Argumento Frágil como Vidro. Comigo isso não acontece. Eu sou atlético e viril. Contra a China me levanto. Vinde à luta, pátria gentil. Coisa igual a essa não faz assim tanto risco à vida. Como vocês acreditaram nessa vil mentira contada pelos comunistas? Esse poema ele é curtinho, mas ele traz uma mensagem bem interessante, né? E agora eu vou ler mais algumas coisas aqui para vocês também. Vou pegar o meu livro de novo e aí eu conto mais um pouco sobre o meu livro também. Agora aqui com o meu livro em mãos, eu vou ler para vocês um poema que eu gosto bastante, que eu também sempre leio ele em saraus e tudo mais. E ele é bem legal. O nome dele é E Se? Se do dia para a noite tudo mudasse, o que você faria? Se somente o coração cantasse, a mente nunca mais pensasse, se todo mundo amasse e o amor no comando ficasse, o que aconteceria? E se somente seu inimigo falasse, o que ele diria? E se fosse o seu melhor amigo, mudaria? E se a vida apenas passasse, que graça teria? E se eu te dissesse que para muita gente ela apenas passa, você acreditaria? A vida é feita de cores e possibilidades. Esse é um poema também que eu gosto bastante dele. Ele é um poema mais antigo já, ele é de 2017. E agora aqui para fechar, eu vou ler para vocês um poema bem curtinho que eu escrevi há pouco tempo atrás, que tem só 2 linhas, né? Eu, para fazer esse poema, eu me inspirei em um dos meus poemas favoritos, de um dos meus poetas favoritos, que é o Mário Quintana. E o poema que eu tô falando se chama Epígrafe, do Mário Quintana.
E ele diz assim: as únicas coisas eternas são as nuvens. É um poema de uma linha, mas que é bem profundo, assim, é algo bem interessante, né? E inspirado nesse poema do Mário Quintana, eu escrevi um mais ou menos assim: imaginação com a mais profunda lição de impermanência da natureza, nuvens. Esse poema, apesar dele ser curto, eu gostei bastante dele. Ainda não decidi o nome, mas provavelmente eu vou referenciar o epígrafe do Mário Quintana pela inspiração, né? Obviamente. E pra gente fechar, uma coisa que eu queria dizer, que eu sempre gosto de dizer em sarau, quando eu vou comentar alguma coisa em algum evento, é: esse poema, por exemplo, ele tá nesse caderninho aqui, que é só um caderninho de bolso comum, que eu levo pra cima, que eu levo pra baixo, quando eu vou pra algum lugar, quando eu vou pra faculdade, eu tô sempre com esse caderno. E aí, às vezes, vem uma ideia, eu anoto, vem alguma coisa, eu escrevo. E eu acho que todo mundo tinha que criar o hábito de escrever num caderno, tanto para você conseguir lidar melhor com diversas coisas que você sente, quanto para você conseguir se manifestar de jeito melhor, né? Para você conseguir se expor, para você começar a escrever se você tem vontade de escrever, além de ser praticamente uma terapia, porque querendo ou não, você está tirando aquilo que está no seu peito, aquilo que está dentro da sua cabeça, ali, naquela coisa que você nem consegue mais entender direito, toda aquela bagunça mental, você tira da sua cabeça e passa para o papel. Então, eu acho que isso é um hábito e algo que é muito bom de ser cultivado. Então, experimenta. Tenha um caderno, alguma coisa assim, sempre com você. Se você não gostar de um caderno de papel mesmo, use o celular. Pode usar o bloco de notas do celular mesmo. Inclusive, tem amigo meu que escreve que usa o bloco de notas do celular ao invés de um caderninho. Mas aí a escolha é pessoal. O que importa mesmo é escrever. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi só para mostrar um pouquinho mesmo daquilo que eu escrevo, daquilo que eu faço. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. E é isso aí. Fiquem sempre com a arte e fiquem muito bem. Tchau, tchau. Muito obrigado.